Teve todo tipo de problema, como sempre que quando você coloca uma data para executar algo, uma data final, você vai ter que entregar naquela data, todos os problemas vão aparecer, porque a data te empurra a chegar no resultado final. O Eric foi no banheiro? O banheiro é ali. Foi naquele? Não, ele foi nesse aqui. Teve um momento de problemas com agenda para a gravação do vídeo, teve problemas com o dólar subindo cada vez mais e o preço que a gente ia lançar, depois do concorrente ter lançado um preço com dólar mais baixo, e o lançamento é um impacto. Teve problema de disponibilidade de produto na fábrica, para ter a quantidade boa o suficiente para o lançamento e chegar nos clientes. Sem uma data, não existe problema. Acho que também é viável. A gente fala, o cara falando, eu abro 15 minutos antes e a gente corre com as coisas aqui e boa, entendeu? Se puder abrir amanhã 15 minutos antes. Você vê isso. Vê dos 15 minutos antes, 15 minutos agora e 15 minutos amanhã. A casa fecha às 7 e ele não chegou nem na metade da apresentação ainda, ele vai querer passar a apresentação inteira. E a casa fecha às 7 mesmo, às 7 horas. Ele não pode ficar aqui mais nem um minuto. E a gente tem 10 minutos. E amanhã estão falando pra mim agora que só pode abrir às 9, mas 9 horas começa a entrevista, então vai ter que atrasar tudo, eu vou... Tem um livro muito legal que chama Creativity Inc., que conta a história da Pixar. E eles dizem que todos os filmes deles, né, o CEO da Pixar, né, o Ed Catmull, ele diz que todos os filmes deles, no começo, são uma droga, quando eles começam a fazer. E que a habilidade deles é a habilidade de transformar esses filmes em algo que é muito legal. E tudo começa pela história. Eu acho que numa empresa como a nossa, tudo começa pelo produto. Mas no time de marketing, tudo começa pela história que a gente vai contar do produto. E a habilidade que a gente tem de transformar essa história em algo muito legal, bem contado. As pessoas gostarem, se interessarem, se engajarem, entenderem. E aí sim criar desejo. Esse é um processo que acontece na cabeça das pessoas em segundos. Criar esse snap, esse momento de segundos do tipo, olha, isso é muito legal, você tem que considerar para ter, ou você tem que ter. É muito difícil, eu acho que a gente conseguiu. Eu acho que a gente conseguiu. Esse momento eu acho que a gente conseguiu. O interesse. Contamos a história, cara. Ela não acabou ainda. Ela continua pelos próximos 2 meses aí. E a campanha entra no ar hoje, né? Pra valer. Eu acho que tudo começou, na verdade, lá atrás, no ano passado, quando a gente surgiu com os iPhone 5 e com o 6, e a gente surgiu com o lançamento, realmente com evento de lançamento e com tudo mais. A gente sabia que se tudo aquilo desse certo, se tudo aquilo fosse bacana, a gente ia ter que repetir e ia ter que aumentar cada vez mais. E subir a régua e fazer melhor, e fazer mais bem feito, num lugar melhor, com mais gente. A gente sabia que isso ia acontecer lá atrás. Aí quer dizer que, a gente tá uma música do final. Uma música de 2 minutos pra poder começar.
quando chegar aí. Então o vídeo, na hora que a gente começar a rodar as duas, ele já tá cronometrado, entendeu? Às 12h30. Você não precisa mais mexer. 12h30? Não, 12h. Duas tem que rodar o vídeo. Tá bom. Porque às 12h30 começa. Tá bom. Tá bom? O vídeo. Gravou isso? Por que você continua em mim, Katsu? Eu cheguei no olho do furacão. O pessoal até brinca que eu cheguei na janelinha do avião na primeira classe. Então já estava tudo pronto. Porque foi muito repentina a minha entrada na ASUS. Eu sou um jornalista conhecido, pro bem e pro mal. Eu chego lá, a pessoa, o que você está fazendo aqui cedo? Vai entrevistar o CEO? Eu falo, não. Eu entrei na ASUS. A pessoa, como assim? De uma hora para outra você estava numa outra... Isso foi legal. E o pessoal me recebeu bem, não foi aquela de virou casaca. Não, entrar na ASUS, a ASUS é uma empresa muito querida pelos jornalistas. Foi muito bem visto pelos meus colegas, eu achei legal isso. Eu não fiquei carimbado, tipo, o vendido. Não, me elevou, eu achei isso da hora. Olha, jornalistas ficaram impressionados, porque o primeiro Zenfone 5, o lance foi, a ASUS é uma empresa renomada, faz o quê? Componentes de primeira, notebooks. De repente aparece um telefone. Alguns falaram, é um só, fogo de palha. Aí, no segundo, é o segundo telefone. Não, é um monte. Mas não é só de acessórios que é o Fenômeno Z, não. E vocês vão ser os primeiros a saber. O Fenômeno Z vai bem além. O Fenômeno Z hoje começa com o Zenfone 2. Um produto que é sensacional, performance incrível. O primeiro O pessoal cresceu o olho. E o tamanho do evento. Isso impressionou muito. Isso, nos jornalistas, repercutiu muito bem. No público, o buzz que foi gerado, a ação de mídias sociais, esse plano que foi feito, repercutiu muito bem. Futuramente a gente vai vender o Fast Charger para todos aqui no Brasil, como acessório. Esse é o começo do Fenômeno Z. A gente está trazendo também para o Brasil. Eu acho que é um recomeço interessante para o mercado brasileiro, para a ASUS. Especialmente porque a gente fica preocupado, o mercado está complicado para notebook, para todo mundo. E a ASUS se reinventa numa hora dessas, lançando um aparelho bacana. Você vê que a coisa vai bem. Eu abro 14 horas. Gabriel, pede para todo mundo que vai apresentar já vir aqui para a sala. Gabriel, pode dar play no vídeo. Você não mexe mais, hein? Senão perde o nosso sincronismo. Posso abrir? Pode abrir. O evento foi bem interessante mostrar tudo, apesar de eu já ter recebido o Zenfone 2 antes, né, muitas informações eu já tinha, já tinha na cabeça todas as informações de especificações e o que ela poderia ou não fazer. E as informações dos telefones novos me surpreendeu, não achei que viria para o Brasil tantos modelos diferentes. E mais surpreendente ainda quando o Zenfone Selfie foi oferecido para quem estava assistindo a conferência. Vamos poder testar outro modelo que é mais simples que o Zenfone 2. Vou testar e recebemos uma bateria que eu queria muito receber, uma bateria extra, porque é um produto excelente. Com certeza essa da ASUS é bem potente para aguentar aí o dia a dia. Então eu fiquei bem contente de vir. Agora vamos para o próximo e ver o que tem mais coisa por vir, hein? Foi corrido? Foi estressante? Foi. Mas a satisfação de ver as coisas acontecendo e ver o jornalista empolgado com uma coisa que a gente estava colocando na rua, isso daí, todo o cansaço, todo o nervosismo foi pro ralo. O Tech Seminar foi
foi bem interessante pelo fato de, quando você já escuta um termo técnico, você espera, não, só vou lá, vou ver termos técnicos, vou saber como é que é. Porém, teve alguns lances interessantes, por exemplo, a preocupação de trazer de fora para falar sobre design, trazer alguém, o responsável pelo design aqui para explicar, para mostrar, tipo, olha, foi assim que começou o protótipo, as linhas são assim que foram desenhadas. Foi interessante. A ambientação, tipo, você sabe que eu gosto muito da ambientação, né? Rolou uma trilha, rolou o vídeo, a filmagem. Além de tudo isso, além de suprir esse lance técnico, a gente ainda teve a surpresa de ganhar tranquilamente, tipo assim, ninguém estava esperando. Na verdade, eu tinha dado um palpite, que eu vi muito Zenfone aí pelas caixas. Mas enfim, ninguém estava esperando, a gente ganhou um Zenfone selfie e foi demais. Espero que a moda pegue, né? Espero que a moda pegue. É isso aí. Muita coisa aconteceu que não estava na nossa mão. E aí a gente teve que se adaptar. Aí, por exemplo, a organização lá do Ibirapuera, teve uma hora lá que o responsável pelo auditório simplesmente chegou e falou, quer saber, eu vou cancelar isso aqui, eu vou fechar e acabou. Porque ele tinha esse poder. Aí eu tive que chegar no cara com muita delicadeza, acalmar os ânimos dele, acalmar os ânimos até de parte da nossa equipe, que não diretamente do marketing, porque o pessoal não sabe como funciona tudo. Aí eu, não, vamos lá, tal, para as coisas darem certo. E graças a Deus deu. Mas isso é estressante, porque os ânimos afloram, porque é o trabalho de um ano inteiro, muita coisa sendo mexida, muitas vidas em jogo, sabe, que dependem disso. A gente vai na boa e deu certo. Isso, no final é isso, é lindo, deu certo, o produto está na loja, o pessoal está empolgado. É isso que vale. É manter a calma, sob fogo. O barato é esse. Me lembro do momento que começou a apresentação, na verdade no momento que começou o show da Luísa, onde de fato todo aquele nosso trabalho ia ter começado, ia ter feito sentido. Eu lembro que a hora que subiu o ciclorama, cara, que tenso. Assim, eu lembro que eu me arrepiei todo. Foi um momento de alívio, mas foi um momento de tensão junto. Foi assim, uma mistura de tudo que estava acontecendo. Mas a hora que subiu o ciclorama e a primeira nota tocou, cara, que sensação. Você quer fazer um evento desse jeito, a dedicação tem que ser 1000%. Não tem outro jeito, eu não conheço outro jeito. Mas eu fico feliz e realizado, sabe? De ter conseguido fazer aquilo que eu sempre sonhei. O evento no lugar que eu sonhei. Com a magnitude que eu sonhava. Anunciando o produto para o mundo inteiro, no Brasil, pela primeira vez, como eu sempre sonhei. Trazendo a quantidade de mídia do Brasil inteiro, como eu sempre sonhei. Tendo a repercussão fora do Brasil e dentro do Brasil, principalmente, que é o mais importante, como eu sempre sonhei. Que bom que deu certo. Deu certo a estratégia do Social Big Bang, deu certo o evento, deu certo a estratégia de mídia, deu certo o Tech Seminar, deu certo o conteúdo, deu certo o jogo, deu certo tudo. Tudo deu certo. Tinha tudo para dar errado. Deu tudo certo. O lançamento do Zenfone 2 acho que foi bem maior do que os Zenfone 5 e 6. E claro que a dificuldade aumentou também. Assim,
Erros, claro que a gente teve, a gente precisa melhorar muito, só que eu acho que isso é um aprendizado, né? Todo dia você está aprendendo para um evento maior e cada vez maior. É claro que alguns errinhos a gente vai procurar contornar naquele momento. Eu acho que, assim, ter um pouquinho melhor a coordenação, um pouquinho melhor dos eventos, da gente saber o que a gente... Porque, assim, a gente acabou fazendo muita coisa que não estava naquela nossa alçada que a gente veio, mas a gente está aqui para ajudar. A gente foi lá, tentou ajudar na medida do possível que a gente conseguiu. Eu espero que o ano que vem, nos lançamentos do Zenfone 3, a gente tenha um evento melhor ainda, que as pessoas gostem muito mais. Muito legal, e eu já tinha testado performance em outros celulares, então foi aprovado, cara, muito maneiro a performance. Testei Batman Arkham Orange, testei Need for Speed, testei... O que mais que eu testei? E aí você gastava 10 vezes mais do que você pagou pra ela pra levar pra Globo durante uma semana. Agora eu vou sambar. Né? Sabe o que eu achei legal desse celular? É que tem um embelezamento, que não é um filtro, não é Photoshop. Vem pra cá, Bárbara. Vem pra cá, Bárbara. Deita, Bárbara. Deita aqui. Vai. Alguém pega o botão ali. Aqui o Bárbara tá morto. Tá tudo salvo. Nossa, te assustam aí, gente. Aperta o botão aí na máquina. Vai na máquina. Cadê o botão? Na frente. Aê. Só apertar. Diferente, assim, a ideia do comercial. E foi engraçado, porque no dia a gente gravou tudo em fundo verde, né? E então a gente gravava as cenas, mas não tinha ideia de como ia ficar, não tinha muita noção. E quando eu vi o resultado pronto, eu fiquei encantada. E a equipe também foi super bacana. Teve uma parada que rolou que foi muito foda, sabia? Tipo, minha filha queria me ver, né? E me vendo nesse evento aí, no live stream, aí a Paulinha colocou. E na hora que eu entrei no palco, assim, acho que um minutinho depois que eu entrei no palco, a internet lá em casa caiu e perdeu a conexão e minha filha chorou pra caramba e queria ver o pai e não conseguia ver o pai nunca. Porra, isso aí me destruiu, cara. Isso aí acabou comigo. Esse sacrifício ninguém vê, né, bicho? Mesma coisa o meu filho, eles vão... Na noite do evento, tanto minha filha quanto meu filho foi dormir chorando, velho, me chamando. São as escolhas que a gente faz, né? Tem o ônus e o bônus sempre. Nada de graça. A gente tá ajeitando todas as coisas que ficaram para trás, que a gente precisou passar por cima, para que o Zenfone 2 não seja só um evento, para que o Zenfone 2 não seja uma data, para que ele seja um ano, para que o Zenfone 2 continue sendo o que ele foi em um dia. E não foi só o 2, a gente tem o Selfie, a gente tem o 2 Laser, a gente tem o 2 Deluxe, a gente tem o Special Edition. A gente chegou. A gente chegou. Eu realizei um sonho. Eu realizei um sonho. E a gente tinha um desafio, que era como fazer o Zenfone 2 maior do que o Zenfone 5 e 6. Quando te pedem para fazer mais, para fazer melhor, acho que é tudo que todo mundo quer. Pelo menos é tudo que eu queria. Era exatamente isso que me motivou desde sempre. Tudo que é o fenômeno Z é por causa do time de marketing. De cada um deles. Todos. Caraca, está acontecendo!
Quando as pessoas entrarem no evento, não vai ter nada, vai ser um foyer aberto para que a gente comporte as pessoas. Elas são dirigidas para dentro do auditório, acontece todo o evento de lançamento e no momento que elas voltam, o foyer é outro. A gente vai ter mesas com produtos, que as pessoas vão poder tocar, vão poder brincar, aquele wow, caramba, que demais isso aqui, olha que legal, aqui não tinha nada e agora tem tudo isso. Agora é a parte que a gente trabalha, é a parte que a gente vai buscar todo mundo e que a gente vai provar que a gente chegou. Então vão ser mais dias de trabalho intenso, mas com certeza no próximo ano, que vier um Zenfone 3 ou qualquer outro produto que a gente tenha na mão, que a gente possa olhar para o dia de hoje, ver até esse vídeo e falar, olha só, amigão, a gente não era nada lá, tá vendo? A gente suou sangue e olha só onde a gente tá agora. Silent voices are driving me crazy.
Chega. Encoxada no barba. Eu que levei uma encoxada do Gabriel. É isso.